Olá, neste módulo nós iremos falar sobre a apresentação oral. Feito todo o processo escrito, estruturado que nós já falamos sobre o TCC, você começa a preparar para a apresentação oral do seu trabalho, que é tão importante quanto o trabalho escrito. Então, a apresentação oral, ela envolve preparação, material, o apresentador ou apresentadora, que é você, o público que estará assistindo e principalmente a banca composta pelos professores. Bom, então elementos para preparação. Primeiro, definir pontos fundamentais. Não dá para você descrever, falar tudo o que está no seu material. Você vai ter que filtrar. Então, por exemplo, no referencial, você não vai falar todo o referencial. Você vai citar os tópicos do seu referencial e por que você trabalhou aqueles tópicos. A ênfase maior vai ser na análise dos resultados, que é a característica distinta da sua pesquisa de todas as outras. Então você deve preparar um material que ao mesmo tempo não seja tão superficial, mas que seja abrangente e atendo aos objetivos. Lembrando que a banca já vai ter lido o seu material. Tudo que você falar, eles já vão saber, porque eles já vão ter lido o seu material com antecedência. Segundo, prever recursos. Esteja preparado. Se a faculdade ou universidade tem computador, disponibiliza computador, leve o seu se você tiver. Salve em vários arquivos, formatos diferentes, salve em PowerPoint, salve em PDF, leve também impresso, porque se tiver uma queda de energia, pelo menos você tem um material impresso que você consegue acompanhar. Sempre pense em todas as possíveis condições que pode ocorrer. Não vá totalmente achando que eu vou salvar só em um formato, eu não vou imprimir. Não, seja precavido. Porque caso aconteça algum imprevisto, você tem ali a resposta para aquilo. Conhecimento e experiência. Se você escreveu o seu trabalho, você fez o seu trabalho, então você tem conhecimento e experiência. Então prepare. Utilize o seu conhecimento, a sua experiência, para que você consiga traduzir da melhor forma possível o seu trabalho ali escrito. Eu já participei de bancas de colegas, quando inclusive eu estava na graduação, um colega meu que a apresentação dele foi infinitamente melhor do que o trabalho escrito. E vice-versa. Nós temos trabalho escrito que é excelente, mas que a apresentação não é tão boa. O que vai garantir uma apresentação boa? Preparo. Se você prepara com antecedência, você consegue apresentar de forma adequada. Informação mais relevante. Tirando a análise dos resultados, para as outras partes do seu trabalho, você deve buscar pontos que são mais relevantes. Como eu disse, não dá para falar tudo. Então, você sempre deve buscar aquilo que é mais importante a ser destacado em outras partes. O material. Deve ter conectividade com o assunto. Então, você deve encaixar a sua apresentação com sequência, como se fosse uma linha histórica. Você não pode ir soltando dados, fatos aleatórios. Você deve criar uma sequência lógica na sua apresentação e uma conectividade. Terceiro, imagens devem ser bem encaixadas. Você pode utilizar imagens, desde que não sejam contrastantes, em tamanhos superiores e deve estar adequada. Mais à frente eu vou mostrar para você um exemplo, que é a minha apresentação da minha dissertação. Eu utilizei imagens, inclusive imagens que não estavam dentro da minha dissertação. Traz uma certa diferenciação do material escrito, mas também não pode ter abuso, tá? Deve ser medida. Segundo, criatividade. O trabalho escrito, por si só, ele é metódico. Na sua apresentação, você pode utilizar criatividade. No exemplo, você vai ver que eu utilizei um pouco da criatividade para trabalhar o conteúdo, porque é uma forma diferente. Você não precisa ser tão metódico assim como no trabalho escrito. Terceiro, leve sempre 2 ou mais opções. Como eu disse, formatos, PowerPoint, PDF, impresso, para que você não seja surpreendido. Terceiro, evite muito texto em projeção. O slide, ele serve para te apoiar. Você vai colocar palavras-chave e que nessa palavra vai lembrar o assunto que você tem que falar. Você não pode colocar textos grandes. Se você colocar um texto, uma citação grande,
dentro do seu material, o que vai acontecer? As pessoas, o público, ao invés de olhar para você, vai começar a ler o que você projetou. E aí vai perder o sentido, as pessoas vão perder a atenção em você. Então, utilize palavras-chave. E outra coisa, quando você montar a sua apresentação, coloque para o conteúdo ir aparecendo conforme você vai falando. Se você coloca uma apresentação com o conteúdo todo ali, todos os tópicos, você está explicando o primeiro tópico. A pessoa que estará ouvindo, ela já vai estar lendo o último tópico. Então, faça isso comedido para que as pessoas não percam a atenção. Cores fortes. Evite cores fortes. Veja que esse slide que você está vendo, ele é um slide com cores amenas. Você não pode colocar rosa, choque, azul, aquele azul oceano, marfim. Você não pode fazer isso. Não é? Você deve buscar um padrão e esse padrão ele deve utilizar cores suaves, letras, fonte padrão, Times ou Arial, tamanho adequado, nem muito grande, nem muito pequeno, em média cerca de 28 para títulos, 25, 22 para textos, para as outras palavras. Então busque esse balanceamento. E deve ter padrão, você não pode utilizar um tipo de layout para cada slide, para cada folha do slide. Utilize um padrão único. Assim, você vai garantir uma padronização mais adequada. O apresentador. Esse dia da apresentação é um dia tenso. É um dia que você estará mais aflito, né? Principalmente do que quando você fez o seu TCC. Então, se prepare. A preparação, ela te gera uma certa confiança. O que eu fiz na minha dissertação? Eu treinei para mim mesmo a minha apresentação. Eu peguei o meu celular, liguei o gravador, eu tinha 20 minutos para apresentar a minha dissertação. Eu tinha 20 minutos para apresentar um conteúdo de 150 páginas. Então eu peguei os pontos principais, montei os slides e treinei por 10 vezes. Coloquei o gravador, o cronômetro, para contabilizar o tempo. A cada vez que eu treinava, eu ia me profissionalizando naquilo. Eu ia melhorando, eu ia lembrando das palavras. Chegou o dia, tudo que eu tinha que falar estava na minha cabeça. Você treina o seu cérebro. Quando você treina, você faz muitas repetições, o seu cérebro ele começa a criar gatilhos mentais. E assim, quando você vê uma palavra, você já sabe o que você tem que falar. Você não fica perdido, não esquece. Então isso te dá garantia. Então faça isso. Coloque o cronômetro. Se você não tem alguém para você apresentar, apresente para você mesmo, fale, feche o seu quarto, apresente como se você estivesse apresentando para outras pessoas. Só assim você vai garantir uma eficiência e uma apresentação adequada. Então tenha naturalidade, cuidado com os gestos, nem muito gesticulado, os gestos devem ser comedidos. Andar, você não pode ficar fazendo zigue-zague na sala. Procure uma posição em que você fique de frente para a banca, de frente para o público, para quem estiver te assistindo, e de lado para a projeção. Então fique de forma em que você esteja de frente para todos, ou de lado do slide. E tente olhar para todas as pessoas. Se você tem dificuldade, fixe um ponto no fundo da sala. Mas o ideal é que você olhe para todas as pessoas, não somente para uma, mas para todas. E movimento das mãos, como eu disse, deve ser adequado, nem muito espalhafatoso, mas aqui na medida da cintura, né, em que você pode utilizar as mãos. Outra dica, se você tem dificuldade, segure algo, segure uma caneta, segure um pincel, só que não fique fazendo toda hora, né, abrindo e fechando a caneta, porque isso gera desconforto em quem está assistindo. Não fique batendo o pé toda hora. Né? Cuidado com isso, porque isso gera uma certa aminosidade no público e também na banca. Então segure algo na sua mão se você tem dificuldade, tente manter uma postura firme, tente olhar nos olhos das pessoas e vá seguro, porque a segurança já aumenta em 80%, né, a sua aprovação, porque você vai ter um bom desempenho, mostra que você está preparado. Expressão facial também deve tomar cuidado, né? Não seja tão fechado, mas também nem tão gargalhoso. Né?
Seja uma pessoa que você fale, utilize expressões amenas para que as pessoas tenham também uma tranquilidade na sua expressão. Vícios de linguagem. Cuidado, né? São aquelas palavras repetitivas que nós falamos de segundo ou de minuto em minuto. Cuidado. Então apresente para as pessoas para que elas te corrijam. Olha, você está falando muito né. Isso é comum. Às vezes tem dias que realmente nós estamos assim. É comum. Então tente evitar. Ah, você está falando, cada 10 palavras você fala tá. Então, tente evitar para que você não corra esse erro. Não é um erro mortal, mas é um erro que pode comprometer sua apresentação, pode deixar as pessoas entediadas. Brincadeiras e seriedade na hora certa. Essa apresentação não sugere brincadeira. Você está ali defendendo o seu trabalho e este trabalho ele irá ser avaliado. Então, brincadeiras, não faça brincadeiras. Ah, eu sou amiga dos professores da banca. Naquele momento, eles não são seus amigos. Naquele momento, ele é o professor que irá te avaliar. Se você faz brincadeira ou utiliza jargões ou palavreados inadequados, com certeza eles irão te corrigir. Quando eu fiz graduação, tinha um amigo meu que ele foi apresentar um seminário. Neste seminário, ele achou que ele estava abafando e ele começou a utilizar palavras inadequadas. Como, por exemplo, as pessoas é que se ferram. E ele achou que ele estava sendo um crítico e que o professor iria o aplaudir por aquilo. Na hora que ele acabou a apresentação dele, o professor o exortou. Disse, olha, você está numa faculdade, você está apresentando um seminário e essas palavras são extremamente inadequadas para um ambiente como este. Por mais que você tenha críticas, faça crítica com palavras adequadas, cultas, não utilize palavras de baixo calão, tente não emitir a sua opinião e tome cuidado com as palavras que você escolhe, porque elas podem também te prejudicar nessa apresentação. Os cuidados pessoais são importantes, tá? Meninas, não precise se encher de maquiagem, né? Mas ao mesmo tempo também você pode passar uma base, pode passar um batom claro, você pode utilizar um esmalte mais claro, roupas adequadas, nada de roupa muito curta, roupa mostrando a barriga, busque uma roupa mais social. Não precisa, meninos, não precisa ir de terno e gravata, mas não vá de bermuda e chinelo, né? Não vá com uma calça jeans rasgada, aquelas calças que estão usando, né, rasgada, com uma camisa cheia de palavras ou de alguma filosofia que não é adequada para aquele momento. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Parece bobo, mas também conta numa apresentação. Higiene pessoal, como eu disse, também é importante, né? Dentes, cabelos, unhas. Você está apresentando para um público, aquele público está te avaliando. Então, óbvio que por mais que o que você está passando é conhecimento, eles irão fazer um raio-x da sua pessoa que está ali à frente. Então, realmente eles irão te olhar de cima e embaixo. Então, esteja de acordo com essa apresentação. Então, agora eu vou mostrar para você um exemplo, o exemplo que é a apresentação que eu montei da minha dissertação. Eu não vou apresentá-la a você, eu vou mostrar o que eu fiz e como que eu apresentei. Então, veja esse exemplo. A abertura da sua apresentação, você tem que deixar claro o título, é de praxe colocar o nome da instituição, você vai colocar o seu nome e o nome do seu orientador. No meu caso, foi uma orientadora. Então, você começa com a saudação, bom dia, boa tarde, boa noite. Você diz o título do seu trabalho, o nome do seu orientador ou da sua orientadora. Eu usei esse tipo de slide como padrão para todos os outros slides. Como eu falei, são cores mais claras, frescas e que não geram uma grande luminosidade em termos de visualização. Seguindo. Bom, para contextualizar o texto, que eu peguei os dados da introdução e um pouco também do referencial teórico. Então, eu comecei contextualizando o texto. Veja que eu utilizei essa imagem. Essa imagem, ela reflete uma pedra angular, que muitos autores dizem que o planejamento de vendas e operações, o SOP, é uma pedra angular. Então, eu peguei essa imagem e coloquei. Não é proibido colocar imagens, mas veja que você tem que colocar imagens de acordo com o seu texto. E fui falando, né, contextualização da importância do SOP,
os benefícios, condensando tudo em tópicos e falando. Como eu disse, é pincelada, tá? É uma contextualização rápida. O importante na sua pesquisa, o que você deve focar é nos resultados. Então você vai fazer uma contextualização rápida, você pegar os principais tópicos que você deve abordar. Aqui eu falei também, além da contextualização dos benefícios, eu falei também da aplicação. E veja que aqui eu criei um esqueminha um pouco criativo para falar do autor da metodologia que eu utilizei. Nesse quadrante, né, eu fiz um layoutzinho um pouco diferente para falar do método que eu utilizei. Nayara, na sua dissertação tá assim? Não. É permissível? É, desde que você não extrapole. Eu utilizei a imagem do Jay Forrester, eu contextualizei colocando nessas caixinhas azuis. Não tem problema, desde que você não exagere. Aqui eu utilizei uma tabela também que estava dentro do meu material, só para falar a importância. Nayara, você falou do nome de todo mundo? Não. Na hora que eu apresentei essa tabela, eu só falei o seguinte: veja a importância de agregar a parte financeira ao planejamento de vendas e operações. Somente um trabalho considera a parte financeira e outros a parte de custos. Então essa é importante, nós não temos nenhum trabalho que considera toda a empresa como um todo. Então você não precisa ficar lendo item por item, você vai falar o primordial naquela tabela. Apresentei o objetivo geral. No meu caso ficou grande. Veja que aqui eu não falei de problema, falei só no objetivos específicos. Os específicos, veja que tem imagens. Aqui eu utilizei 5 objetivos específicos, 6 na verdade. Depois eu tive que corrigir. Um não era adequado, eu tirei. A metodologia, também em tópicos. No meu caso eu caracterizei a empresa. Olha, tudo em tópicos, bem resumido e falando para o público. Falei do método, né, abordagem, o que significava. Veja que eu utilizei, olha, cores, círculos, para indicar na minha apresentação. Falei sobre o modelo, o que ele representava, de forma também bem resumida, porque eu tinha muita coisa para falar, e falei dos macroprocessos da minha pesquisa também, utilizando imagem, explicando, coloquei alguns conectores, porque eu poderia esquecer de alguma palavra, então eu coloquei para ajudar a lembrar. Falei na metodologia ainda da previsão de vendas, como que foi feito, o software que utilizou, o período, e aqui dos macroprocessos também. Não tem problema você colocar palavras que vai te lembrar, conectores, porque isso vai te auxiliar na apresentação. Se você acha que você vai esquecer de falar uma palavra, coloque lá uma caixinha perto, um conector, porque vai fazer com que você lembre. Não é pecado, não é erro. Então eu falei sobre a simulação também, tudo em tópicos. Veja que eu utilizei até cores diferentes, aqui é o modelo. Olha, nesse slide, ponto de equilíbrio contábil, eu coloquei uma caixinha de texto do lado para mostrar a fórmula que eu utilizei para o ponto de equilíbrio. Na minha dissertação está diferente, a fórmula está dentro do texto, mas como eu estou fazendo uma apresentação oral, eu coloquei a imagem e do lado da imagem eu coloquei a fórmula do ponto de equilíbrio. A apresentação ela permite uma certa diferenciação, né? Você só não pode ser infiel, você tem que falar o que está no seu trabalho, mas você pode falar de forma diferente. Então aqui ainda seguindo o modelo, o que foi feito, veja aqui em tópicos, novamente o modelo para explicar, os cenários que eu utilizei, como eles foram construídos, veja que tudo é em tópico, olha. Também mais tabelas, observações, utilizei imagens, os cenários gerados. Essas informações em vermelho são informações que eu coloquei para que eu não esquecesse. E os resultados e a discussão, que era a parte mais importante. Falei da validação do modelo, método, as reaplicações. Então veja que você pode utilizar imagens, não é proibido. Veja os gráficos com título,
legenda, os resultados. Veja que nessa tabela eu utilizei cores vermelhas para chamar a atenção, porque se eu não utilizasse cores vermelhas, até eu buscar na tabela o menor e o maior valor ia demorar. Então eu já coloquei com uma cor diferente para me ajudar na apresentação. No material escrito não está dessa forma, a tabela está preta e branca, não tem cores vermelhas. Aqui eu posso utilizar, não é proibido. Então veja que eu utilizei esse artifício. E análise dos resultados. Aqui uma dica importante. Olha o tamanho dessa tabela. Nessa tabela eu tinha que falar várias coisas. O que eu fiz? Eu reapliquei essa tabela em vários slides e eu utilizei conectivos e cores para lembrar o que eu tinha que falar. Então veja nessa primeira análise, eu fiz um retângulo vermelho e coloquei um conectivo lá em azul, em vermelho, para indicar o que eu tinha que falar. Veja que essa tabela ela vai mudando, olha. Perceba que ela vai mudando conforme eu vou passando o slide. É um artifício que, olha, ela nos auxilia para que você possa falar e lembrar aquilo que você tem que falar. Então, eu utilizei esse artifício para auxiliar na análise dos resultados. Coloquei a observação que eu tinha que falar. Foi feito também uma outra análise. Veja que novamente eu utilizo os conectores. E aqui eu conjuguei no ambiente macroeconômico a opinião dos especialistas. Peguei a foto dos especialistas e coloquei também no slide. É proibido? Não. Veja que embaixo tem também a fonte. Isso traz uma certa diferenciação do seu trabalho. No trabalho escrito, você não vai colocar a foto dos especialistas. Você vai citar o nome deles, a referência. Na apresentação, nada te impede de colocar. Traz um charme a mais no seu trabalho. Então, utilize isso como dica. É importante. Então, aqui eu falei sobre o Eduardo Vencimon, coloquei a foto dele. Do Noronha, também coloquei, falei os principais tópicos que ele falou. Em tópicos. O presidente do Bank of America, Hans Lins, também coloquei a foto dele, coloquei os pontos principais. E outras perspectivas de outras pessoas eu coloquei em tópico. E fui falando conforme a apresentação se desenvolvia. Conclusões e recomendações, também coloquei. A principal conclusão está aqui. E as recomendações de trabalho futuro. Também é importante colocar as referências. Coloquei as referências. Foram muitas. E no final finalizei com uma citação de Lewis Carroll sobre o que eu estava trabalhando. Agradeci e deixei o meu contato. Toda essa apresentação de 65 slides foi feita em 20 minutos, cravados. Como que eu consegui? Treinando para mim mesmo, tá? Então faça isso 10 vezes, com certeza você vai chegar numa apresentação muito segura. Tá? Utilize essas dicas, com certeza você será muito beneficiada, mas antes, mande para o seu orientador a apresentação. É importante que o seu orientador te auxilie também nesse material. Se o seu orientador não concordar com imagens, com alguma diferenciação, adote o que ele te sugerir. Mas faça isso porque é importante, vai trazer uma diferenciação na sua apresentação e na sua pesquisa. Então é isso, espero que você tenha gostado e até mais.